Olá, pessoal! Boa tarde! Sejam bem-vindos a mais um programa Almoçando com a VET. Eu sou a professora Helena e aqui no Raciocínio Clínico VET, toda quinta-feira, ao 12h15, nós temos um episódio desse programa. E a aula de hoje vai ser sobre trombocitopenia em felinos. Então, tudo que você precisa saber para conseguir interpretar adequadamente, tomar decisões clínicas assertivas ao atender um paciente gato com trombocitopenia. Esse conteúdo aqui é específico para médicos veterinários, exclusivo, para médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. O caso é o seguinte, é uma gatinha fêmea de 3 anos que foi atendida a domicílio, que a tutora relatou que encontrou a gata com muita celorreia, ela estava salivando muito. Na hora da avaliação clínica, essa celorreia já tinha acabado, já tinha passado por si só. E a temperatura estava normal, a veterinária que atendeu, que é a nossa aluna e mentorada, que mandou esse caso, avaliou a cavidade oral, os dentes, não tinha nada, estava tudo normal, a ausculta normal, mas ela estava um pouco desidratada. A tutora não tinha condições de fazer internação em um hospital ou clínica, e aí a veterinária que atendeu resolveu fazer fluidoterapia subcutânea para corrigir essa desidratação. Solicitou alguns exames de sangue para tentar investigar melhor essa questão da celorreia absurda que teve e simplesmente passou. A principal suspeita dela era algum agente intoxicante, mas segundo a gata tinha acesso à rua, então podia ser de tudo na vida. E aí foi solicitado o hemograma, bioquímica sérica. Bioquímica sérica deu tudo normal, só que o hemograma apareceu essa alteração aqui. Olha só, 64 mil plaquetas. O intervalo de referência desse laboratório é de 200 a 600 mil plaquetas. 64 mil plaquetas, então, está baixo. A gente já teve algumas outras aulas de trombocitopenia por aqui, em que eu falei os parâmetros de referência para classificar a trombocitopenia em leve, moderada ou grave. Do intervalo de referência até 100 mil é considerada uma trombocitopenia leve. De 100 mil até 50 mil ou até 25 mil, depende da literatura, é considerada uma trombocitopenia moderada. Então aqui a gente tem, de qualquer forma, uma trombocitopenia moderada. E abaixo de 30 mil, 25 mil, 50 mil é considerada uma trombocitopenia grave, conforme aí a referência que você está utilizando. Mas o parâmetro mais usado é 25 mil. E tem mais informações aqui neste hemograma que a gente precisa olhar com critério. Então, o eritrograma está normal, o leucograma também. Mas olha só aqui a quantidade de agregados plaquetários. Cheio de agregados. Então, na presença de agregados, gente, a principal associação que a gente pode fazer aqui é que é uma pseudotrombocitopenia. Só que, esses dias eu mostrei até um outro caso para vocês que tinha agregados plaquetários, mas era uma trombocitopenia muito grave num cão. A veterinária que atendeu antes de mim, depois o animal veio encaminhado para mim para uma segunda opinião, disse que só tinha agregado, então não tinha significado clínico. Então, a gente precisa saber olhar para esse dado, saber que quando tem agregado, a contagem plaquetária ela pode estar alterada e subestimada, mas não simplesmente rasgar o resultado e não olhar para todas as possibilidades. Então, a preocupação da aluna que me mandou esse caso era algum agente intoxicante ou uma doença infecciosa, já que esse gato tinha acesso à rua, estar causando essa alteração e não somente uma pseudotrombocitopenia. Falando em gatos, que é o nosso tema de hoje, a principal causa de trombocitopenia em gatos, sabe qual que é, gente? Hoje eu fiz até uma enquete no Instagram, e a última vez que eu fiz essa enquete, uns 6 meses atrás, micoplasmose ganhou disparado. E eu tenho uma notícia talvez triste para dar para vocês, porque seria muito fácil se trombocitopenia fosse micoplasmose em gatos, né? Tipo, é micoplasmose, relaxa, dá doxiciclina e segue a vida. Mas a principal causa de trombocitopenia em felinos é a pseudotrombocitopenia, ou seja, falsa trombocitopenia. Por quê? As coletas em felinos costumam ser mais trabalhosas. A gente costuma ter mais interferência do comportamento do animal e até dificuldade técnica pelo calibre do vaso. Essa dificuldade na coleta, seja pelo comportamento, animal que não permite uma contenção adequada, seja por questões mesmo do tamanho do animal, em que a coleta fica difícil, facilitam a ocorrência de formação de agregados plaquetários, que nada mais são que um início do processo de coagulação antes do sangue entrar em contato com o EDTA
e prevenir a coagulação, né, que é a função do anticoagulante EDTA, para que essa amostra não coagule e possa ser analisada toda a parte hematológica desse animal. Então, alterações pré-analíticas são a principal causa de pseudotrombocitopenia, que é a principal causa de trombocitopenia em felinos. Tem outras coisas que causam trombocitopenia falsa em felinos e nem sempre tem agregado presente. Passar o sangue para o tubo de forma mais bruta, não colocar devagarinho, tirar a tampa, colocar na beiradinha do tubo. Se não fizer isso adequadamente, pode destruir as plaquetas na hora de armazenar no tubo. E aí também é uma pseudotrombocitopenia que nem sempre está sinalizada com agregados. Vai depender se também formou agregados durante a coleta. Então, tirar a tampa do tubo e não colocar na borrachinha é importante, mais ainda do que em cão, porque as plaquetas dos gatos elas são mais sensíveis a esses danos mecânicos. O mesmo vale de dano mecânico para uso de agulha de muito pequeno calibre. Coleta mais lenta com scalp também pode facilitar a formação de agregados. Então, como primeira causa de trombocitopenia em felinos, pseudotrombocitopenia é a principal causa de trombocitopenia isolada em gatos. Outro ponto, que talvez para muitos vai ser chocante, é que micoplasmose não causa trombocitopenia isolada, porque ela é uma doença primariamente hemolítica, provoca principalmente destruição de hemácias. A destruição de plaquetas ela pode ser uma consequência, mas isoladamente não é o mecanismo da doença. Então não se espera só trombocitopenia num gato com micoplasmose, se esperam outras alterações, sobretudo anemia hemolítica, sinais de anemia hemolítica. A principal causa de trombocitopenia em gatos com micoplasmose é por sequestro esplênico, e nesse processo de sequestro pode ter destruição das plaquetas lá no baço. Mas o parasita em si, a priori, não causa destruição das plaquetas de forma isolada. Conceitualmente não, e é o que a gente vê na rotina. A trombocitopenia secundária FeLV é uma das causas mais comuns de trombocitopenia em felinos. Ela vem antes, até do ponto de vista de prevalência, do que a micoplasmose. Tem um estudo retrospectivo sobre trombocitopenia em gatos, que a primeira causa é a pseudo, a segunda causa, na maioria dos estudos, é a FeLV. Esse estudo que eu estou falando aqui para vocês, que foi um estudo retrospectivo de 41 casos de trombocitopenia em gatos, somente 1,2% dos pacientes tinham trombocitopenia verdadeira, segundo esse estudo. Desses 1,2%, que é pouquíssimo, foi identificado retroviroses ou parvovírus felino como causas de base. Além disso, o coronavírus felino mutante, causador da PIF, também é uma causa importante de trombocitopenia. Então, nas suspeitas aí de peritonite infecciosa felina, tanto seca quanto efusiva, a gente pode ter trombocitopenia. Por que acontece a trombocitopenia na PIF? Devido à vasculite e o estado pró-inflamatório que pode causar uma esplenite secundária e trombocitopenia por sequestro. Também, essa vasculite aumenta a taxa de agregados plaquetários e aí pode fazer litros de gabapentina que não vai resolver, porque aumenta mesmo a agregação plaquetária só de perfurar o endotélio do vaso. Ainda a gente tem dados da literatura que neoplasia é uma causa importante de trombocitopenia, né? Então, se realmente for uma trombocitopenia verdadeira, é importante investigar esta causa. O que mais? Cardiomiopatia hipertrófica. Pelo cisalhamento do fluxo cardíaco lá, intracardíaco, devido à hipertrofia e aumento da força de contração, pode haver mais destruição mesmo plaquetária. Outro ponto importante, quando a gente fala em trombocitopenia em gatos, o risco de sangramento nos gatos é menor que nos cães. Os gatos eles são mais resistentes a... Poucas plaquetas dão conta do recado, resumindo. Então, o risco de sangramento é menor. Tem muitos gatos com valores de plaqueta abaixo de 10 mil que não sangram. Impressionante, né? Mas isso acontece. Gente, assim como em cães, trombocitopenia, as causas elas podem ser divididas para que facilite o nosso raciocínio diagnóstico em diminuição da produção. Então, a fábrica está ruim e não está conseguindo produzir adequadamente plaquetas. Quem é a fábrica das plaquetas? A medula óssea. Então, é incomum que baixe só plaquetas se o problema é lá na fábrica. Costuma baixar também hemácias e também leucócitos. Então, esse é o primeiro mecanismo, diminuição da produção, problema na fábrica. Segundo mecanismo, sequestro. Sequestro aonde? Quem que sequestra a plaqueta?
os órgãos do sistema mononuclear fagocítico. Então, baço e fígado principalmente. Quando tem sequestro, geralmente a gente tem um aumento desses órgãos na avaliação clínica ou visto em ultrassonografia. E a terceira causa é consumo ou destruição. Consumo é quando o corpo precisa das plaquetas para estancar, para barrar o sangramento que esteja em curso. Então, se o animal sofreu um atropelamento, uma fratura, um corte profundo, foi mordido, ele pode ter trombocitopenia por consumo, porque as plaquetas estão lá para impedir esse sangramento. Lembrando da principal função delas, que é promover a hemostasia. Qual que é a treta? Essas causas, elas podem ocorrer isoladamente ou em conjunto. Tem doenças que provocam mais de um mecanismo de trombocitopenia. Além dessas causas associadas a doenças, a gente ainda pode ter a pseudotrombocitopenia, que eu já falei. Dentro de etiologias nesses mecanismos, quando diminui a produção lá na medula óssea, a fábrica está zoada, a gente pode ter como causa principal as infecções retrovirais. Por isso que a FeLV é a segunda causa mais prevalente. Infelizmente, ainda é super comum na nossa rotina a infecção por vírus da FeLV. FIV também pode causar trombocitopenia, mas não é tão prevalente quanto FeLV. Micoses sistêmicas envolvendo a medula óssea também podem causar trombocitopenia. PIF também pode causar trombocitopenia por diminuição da produção. E ainda quitazonose, né? Eu sempre tenho dificuldade de falar esse trava-língua desse parasita, que é o quitazon, o citazon. Neoplasias que invadem a medula óssea também. Então, por exemplo, um linfoma, né, com invasão medular, a gente pode ter também trombocitopenia. Ainda tem como mecanismo de diminuição da produção fármacos que podem causar supressão da medula óssea. Quais são eles? Metimazol, propiltiuracil, griselfulbina, clorambucil, cloranfenicol, sulfatrimetropin e albendazol. Esses são os principais. Segundo grupo de causas, sequestro esplênico, principalmente esplênico, né, mas também acontece no fígado. Órgãos do sistema mononuclear fagocítico que vão promover esse sequestro. Doença infiltrativa que infiltra no baço, principalmente, então neoplasias que causam infiltração esplênica. E a esplenite. Esplenite tem inúmeras causas. Tá? Uma delas, por exemplo, é a síndrome hipereosinofílica que acomete felinos. Ela pode causar esplenite. Além disso, doenças fúngicas, histoplasmose, blastomicose, esporotricose, PIF pode causar esplenite. Então, todas essas condições, elas acabam por se incluir dentro do mecanismo de sequestro esplênico. E faltou a última causa, né, que é consumo ou destruição. Eu vou falar mais aqui em destruição, porque consumo, em geral, você vai ver uma evidência de que algo sangrou para consumir. Então, é mais visual, clínico mesmo, o diagnóstico. A destruição, ela pode ser imunomediada. Então, trombocitopenia imunomediada também acontece em gatos. Na trombocitopenia imunomediada, a gente costuma ter queda de plaqueta muito intensa. Plaquetas abaixo de 25 mil. Em gatos é mais comum ainda abaixo de 10 mil plaquetas. Então, esse é um sinal de alerta. E a trombocitopenia imunomediada é uma doença cujo diagnóstico é por exclusão de outras causas. Então, acho que é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui comigo nesse horário, participando, trazendo perguntas, trazendo contribuições. É sempre um prazer estar com vocês. Beijão e até a próxima.